Oi, o meu nome é Tawane e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os favoritos do ano de 2018. Vamos lá? Bom, como eu sou uma pessoa muito péssima pra fazer ranking das coisas, Era isso? Era. Eu separei aqui pra vocês 10 livros como favoritos, mas eles não têm ordem de primeiro, segundo, terceiro e 10º lugar. Eu acabei colocando na ordem que eu os li pra ficar, entre aspas, alguma organização aqui. Então, o primeiro livro que eu li esse ano, que foi um dos favoritos, é Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Esse livro foi o primeiro livro que ela escreveu, se eu não me engano. E eu acabei lendo outro livro dela depois disso, porque esse aqui eu me apaixonei. Fui feita de trouxa no livro? Fui, porque eu tava achando uma coisa e foi outra. Aconteceu. Mas enfim, é isso que a gente gosta, de ser feito de trouxa, pelo menos enquanto a gente tá lendo alguma coisa ou assistindo alguma coisa. Na vida, ninguém gosta de ser trouxa. Na vida não. Na vida não é legal ser trouxa. Mas quando você tá lendo um livro de suspense, thriller, essas coisas assim, é legal ser feito de trouxa, porque quando é previsível, a gente acaba não gostando. Então, eu gostei muito desse livro. E é isso. Na verdade, conta a história da Camille. Ela teve alguns problemas, muitos problemas, durante a criação dela com a mãe e, enfim, depois de adulta também. Ela mora afastada da onde a mãe dela mora e por conta de algumas mortes que estão acontecendo na cidade da mãe dela, ela acaba voltando pra lá e tendo que ficar na casa da mãe, porque ela é repórter, eu esqueci de falar isso. Enfim. Nossa, eu falei demais. Muito rápido. E aí ela tem que tentar descobrir o que tá acontecendo com essas crianças. São meninas que estão morrendo, né? Crianças que estão morrendo. Tem uma irmã que é adolescente e ela é fruto do casamento da mãe com outro cara, não é o pai dela. E aí vai desenvolvendo a história. A gente vai descobrindo algumas coisas que aconteceu com a Camille, algumas coisas que aconteceu com a mãe e outras coisas que aconteceram na cidade, na vida, enfim. E aí é isso que acontece. Eu tava achando que era uma pessoa que ela tava matando e na verdade era outra. Trouxa. Enfim, mas foi muito bom. Eu ia colocar aqui por hábito. Desse lado. Depois eu li um que esse vai entrar pra lista de favoritos da vida, com certeza. Que é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Gente, esse livro é maravilhoso. Simplesmente. Foi feita a adaptação cinematográfica, já lançou aqui no Brasil, embora não tenha lugar nenhum pra assistir. Mas essa parte a gente passa, né? Dificilmente eu ia no cinema, então tudo bem, assim, entre aspas, né? Depois que estiver em algum lugar aí pra ver, eu assisto. Talvez daqui uns 5, 10 anos. Talvez daqui uns 5, 10 anos. Mas ele tá na lista. Tudo bom? Ele tá na lista dos filmes que eu quero ver. Bom, esse livro conta a história da Star. Nossa, eu lembrei o nome dela. Eu tive que ler só pra confirmar. Ela é uma adolescente negra. Ela mora numa parte periférica dos Estados Unidos. Eu não sei exatamente a cidade. E ela acaba estudando numa parte mais rica, digamos assim. Então ela e o irmão são basicamente os únicos negros que tem na escola. Enfim. E aí essa dualidade, digamos assim, dessas realidades. Mas bem no comecinho do livro, isso não é spoiler, ela acaba encontrando um amigo dela, de infância, né? Do bairro lá que ela mora. E eles estão numa festa, enfim, eles acabam indo pro lugar e esse menino é morto por um policial. Simplesmente porque ele é negro. E aí é daí que desenrola toda a história, né? Porque a Star fica com aquela coisa de eu falo que foi o policial e faço o que ela acha correto, o que seria o mais certo, ou ela se cala, prejudicando mais ainda a sociedade negra. Porque isso é coisa que acontece quase todos os dias. Enfim, e aí a gente vai ver o desenrolar dessa história. Eu achei muito, muito, muito bom. Depois eu coloquei um livro que eu li super rápido, aliás. Era pra eu ter lido ele mais devagar, mas enfim. Eu tô com um segundo dele pra ler. E talvez ele seja favorito também, mas eu gostei da ideia e das histórias que tem aqui dentro, que é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Esse livro, ele tem
Deixa eu pegar uma pessoa aqui, ó. Uma escritora, Isabel Allende. Então aqui tem um pouco da história da mulher. E desse lado tem uma ilustração feita também por uma mulher. O livro foi todo organizado e idealizado por mulheres. As mulheres que separaram as mulheres que estão aqui. E todas as ilustrações que tem foram feitas por mulheres também. Tem o segundo, que tá aqui no canto, não sei se dá pra ver. E eu acho que eu leio ele esse ano. Nossa, eu li esse livro em abril. Selo de qualidade, né, amiga? Selo de qualidade! Com certeza, pelo amor de Deus. Depois, que já era esperada por aqui, a Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie. Esse livro, ele conta a história de uma moça, que eu não vou lembrar o nome dela, Ifemelu, não sei como fala. Ela é nigeriana e ela conhece um rapaz, assim, né? Isso na adolescência dela, eles meio que têm um namorinho. E eles decidem que eles vão estudar fora do país, que eles vão para os Estados Unidos. Só que por várias diversidades, a Ifemelu consegue ir e o rapaz não. Então eles meio que se separam. E aí é basicamente a história dela nos Estados Unidos. Um ponto que eu achei muito interessante aqui, e que eu sempre falo quando eu falo desse livro, tem uma parte que ela fala, né, a personagem fala que ela não se via negra, digamos assim, né, ela não tinha essa questão de que ser negra era uma coisa ruim, ou que os negros eram maltratados por serem negros, simplesmente. Porque como ela é nigeriana, na Nigéria a grande maioria da população é negra, então isso lá não é uma questão. O fato da pessoa ser negra lá não é uma questão. É claro que tem outras questões, de questão de pobreza, enfim, tem várias outras questões lá, mas a questão racial não é um problema lá, não é uma questão lá. Então ela vai para os Estados Unidos, onde tem a questão do racismo, e ela ainda diverge isso de duas formas, porque ela percebe que os negros americanos são tratados de uma forma e os negros estrangeiros são tratados de outra. Então eu achei isso bem legal de ser tratado aqui. Tem outros livros da Chimamanda pra eu ler. Yes! E talvez eu leia... Na verdade eu acho que só tem mais um. Tô triste. Acho que só tem mais um. Meio Sol Amarelo. Eu tenho ele no Kindle. Talvez eu leia ele esse ano pra ver se vai ser um dos favoritos também. Depois eu coloquei um livro que ele é de frases, mas eu achei muitas frases bem legais e eu queria estampar em vários lugares, que é Liberdade na Vida é ter um amor pra se prender, do Carpinejar. Carpinejar também foi um autor que eu conheci os livros dele esse ano, e eu fiquei maravilhada com quase todos que eu li. Todos que eu li, na verdade, eu li 3 livros dele. Eu achei bem legal, e são várias frases. Nossa, olha que eu abri. O amor é tão arrogante que não aceita virar amizade. É tipo, tudo bom, bom dia. São várias frases muito bonitinhas, que dá vontade de colar em vários lugares. Esse livro, ele é destacável, mas nunca que eu vou destacar daqui. Mas essas frases são destacáveis, dá pra fazer tipo cartão postal, coisas assim. É bem legal. Aí nós seguimos numa leva que eu li esses livros quase todos juntos, um perto do outro, e foi uma leva assim de livros favoritos que eu achei bem legal. Seguimos, ou melhor, o primeiro dessa lista, dessa sessão, é A Boa Filha da Karen Slaughter. Eu sempre... Foi o primeiro da tag, né? Foi. Que fofo esse o primeiro da tag Inéditas. O primeiro da tag Inéditas. Eu achei muito bom a construção da história. Essa mulher escreve maravilhosamente bem. E a história em si também eu achei bem legal. Conta a história de 2 irmãs. Não vou falar muito porque eu já falei desse livro em 2 outros vídeos, eu acho. Ou 3, enfim, não sei. Acho que 2. Conta a história de 2 irmãs. A história começa com elas pequenas. O pai delas é advogado e tinha acontecido um incêndio na casa onde elas moravam, e elas estão morando num sítio, numa chácara, enfim, alguma coisa mais ou menos assim, que foi emprestada por um amigo do pai delas. Aí chegam duas pessoas e acaba acontecendo coisas lá dentro. Não muito legais, digamos assim. Na verdade, não só lá dentro. Enfim,
acontecem coisas não muito legais, e aí tem um corte na história e ela se passa 30, depois ela volta, né, no caso, 30 anos depois, e aí a gente tem que ir lidando com o que aconteceu. Tem uma parte que você pensa que tudo deu errado, depois você começa enfim, mas é bem legal mesmo, eu gostei bastante, e eu descobri que eu tenho outro livro dessa mulher aqui. Então, mais Karin Slaughter virá pela frente. Depois, esse também entrou para a lista de favoritos da vida, eu tenho certeza. A minha lista de favoritos da vida, daqui a pouco vai ter 15 mil livros, mas tudo bem. É O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Esse livro é maravilhoso. Só isso que eu tenho pra dizer. Tchau. Brincadeira. Vou embora. Leiam. Leiam, exatamente. Ele é um livro distópico. Não é muito grosso não, amiga. Não, você vai achar grosso sim. Tem quase 350 páginas. Ficar 5 anos só nesse livro. Ele é um universo distópico. Na verdade, aqui aconteceu acho que foi um vírus, alguma coisa assim, que acabou deixando as mulheres inférteis, a grande maioria das mulheres inférteis. Então, mulheres férteis é raro, e essas mulheres férteis são as aias, que é essa aqui da capinha, que é uma dessas aias que conta a história. As aias, elas são mantidas nas famílias ricas somente para procriar. É isso. É muito escroto. Meu Deus, esse livro deve ser muito bom. Nossa senhora. Leiam. Leiam. E me contem. É muito bom, muito bom, muito bom. Então, assim, a Aya que tá contando a história, ela vive na casa de um cara, que é o comandante, se eu não me engano, eles não falam o nome aqui. Ele tem uma esposa, só que a esposa dele é infértil, então ele mantém as Ayas, que é com quem ele vai ter filhos. Claro que esses filhos não serão das Ayas, serão do cara com a mulher, assim, né? Eles que vão criar essas crianças. Na ideologia deles. Isso, exatamente. E aí, por trás, tem um clã, não sei exatamente como falar, que são de outras aias que estão tentando fazer alguma coisa pra mudar essa realidade, porque ninguém tá feliz com isso. Só o comandante lá, enfim. Muita coisa acontece, eu achei muito legal. O final não é muito aberto assim, melhor, não é bem fechadinho assim, né? Ele fica um pouco aberto, mas parece que a Margaret Atwood está escrevendo a continuação deste livro, gente. Ih, eu não gosto. Mas eu achei legal até a conclusão, porque faz sentido, né? Como é a mulher que tá contando, então não tinha como continuar a história, não tinha como dar outro final. Não sei se tá dando pra entender, mas eu não quero dar spoiler pra ninguém. Então, é isso, depois eu conto pra Amanda. Morrendo de inveja. Mas é muito, muito bom, gente, de verdade. Todo mundo que eu já ouvi falar desse livro, ninguém falou mal até agora. É claro que pode ter pessoas que não gostem, tá? Isso não é uma realidade universal. Mas enfim, eu gostei muito, eu super indico. E eu acho que é super atual e super... Super. Esqueci a palavra que eu ia falar. Super válido. Necessário. Seguimos com Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo. Eu achei muito fofinha essa história. É a história da Cecília. Ela acabou de completar 18 anos, ela acabou de se formar na escola, então ela consegue um emprego numa livraria. Me identifico, não que eu tenha trabalhado em livraria, mas eu adoraria. Vou mandar currículo, né, linda? A Cecília tá trabalhando numa livraria, então quando ela faz 18 anos, os amigos dela chamam ela pra comemorar o aniversário de uma forma um pouco diferente, porque ela é gorda, ela tem algumas questões com o corpo dela, enfim, ela não se dá muito bem com a mãe, por causa do corpo, enfim. Então ela acaba se excluindo, vamos dizer assim, e se anulando, né? Não dando muita importância para as questões que ela tem. E aí no decorrer da história ela começa a dar um pouco de importância, começa a ver algumas coisas de forma diferente. Ela tem uma relação muito linda com a avó dela, que ficou com ela por algum período da vida dela, digamos assim. E ela tem, acho que são 2 amigos da livraria, né, que ela faz. E tem, acho que 2 ou 3 amigos da época da escola. Como eu comentei recentemente, tem um personagem aqui que tem uma realidade que não é muito falada nos livros. É claro que isso não é tão aprofundado aqui dentro, porque, no caso,
essa personagem não é a personagem principal, né? Essa realidade um pouco diferente não é da personagem principal, mas é uma coisa que é falada e não é falada como se fosse um problema. Ela simplesmente é falada e é isso. E eu achei muito legal porque, como eu já comentei, não é uma coisa que a gente vê em todos os livros ou que é tratado normalmente quando é falado, digamos assim. Eu li outro livro que também tem essa realidade, mas esse outro livro que eu li tava justamente contando por que a pessoa tava naquela realidade, então era esperado que tivesse aquilo. E já aqui não, e não é uma coisa que é falada, né? Eu só não quero falar o que é, porque pode ser que pra alguém seja um pouco de spoiler, assim, não sei exatamente. Enfim, mas eu gostei bastante da história, espero que vocês leiam. Enfim, leiam. Já falei que esse livro tá autografado? Acho que 15 vezes, né? Tudo bem, seguimos. Depois eu li Dias de Despedida, do Jeff Zentner. Esse livro também tá autografado, brincadeira. Depois eu li Dias de Despedida, do Jeff Zentner. Esse livro também é muito legal. É um livro que fala sobre luto. O que acontece? São 4 amigos. No caso, 3 deles estão voltando de algum lugar pra buscar esse 4º amigo pra eles irem no cinema, se eu não me engano. Esse 4º amigo, ele tava trabalhando, ele trabalhava no sebo. Ó, as coincidências aí. Só que esse amigo que tava trabalhando, ele... Acho que você balançou. Não? Esse amigo que tá trabalhando, ele acaba mandando uma mensagem de texto pra um desses amigos que estão no carro, no caso, pro que tá dirigindo. E acaba batendo o carro, os amigos morrem. Isso não é spoiler, porque isso acontece na página 3 do livro, brincadeira. Mas acontece bem no comecinho da história. É a premissa da história, digamos assim. E aí a história em si vai ser como que esse menino vai lidar, porque ele acaba se culpando pelo que aconteceu. Aí tem a família desses amigos dele que também o culpam ou não, vamos dizer assim. E aí é como ele vai lidar com isso. Tem uma questão de um talvez processo judicial que aconteça, porque a família de um dos amigos acho que é um juiz, advogado, alguma coisa assim, enfim. Então é muita coisa acontecendo, ele tem que lidar com a perda dos amigos, com a culpa que ele mesmo se coloca, com a culpa que os outros colocam nele, com algumas pessoas não colocando a culpa nele. Enfim, eu achei muito legal mesmo. E eu comprei outro livro dele pra ler. E por último, mas não menos importante, que eu li este mês, melhor, mês passado, dezembro, é Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Esse livro é muito bom também. Ele conta a história da Dana. Eu acabei de falar dessa história. Ele conta a história da Dana. A Dana, no 26º aniversário dela, acontece uma coisa com ela, que ela acaba sendo transportada, vamos dizer assim, pro passado. A Dana é uma moça negra, ela é casada com um cara branco. Isso nos anos atuais. Não fala exatamente o ano que é isso, mas é nas épocas, nos anos atuais. Deixa eu ver quando que esse livro foi publicado. O livro foi escrito em 79, então eu acredito que a Dana vive em torno desses anos, né, nos anos 70 mais ou menos, mas que a realidade dos negros já era completamente diferente do que era no século XIX, que é pra onde ela é transportada. E aí a gente leva tapa na cara atrás de tapa na cara. É mais ou menos isso que acontece. Porque ela acaba indo parar num lugar onde tem escravos, claro, porque tem escravo em quase todos os lugares. Tem uma relação aí sanguínea, digamos assim, né? Laços de sangue. E ela acaba visitando aquele lugar várias vezes e acaba vendo uma realidade completamente diferente do que ela vê, que já não é tão justa assim, mas que tá bem melhor do que na época da escravidão. E ela se vê tentando fazer coisas para ajudar essas pessoas, mas ao mesmo tempo ela fica um pouco de mãos atadas, porque ela tem ciência de que aquilo é uma outra época, é uma outra vivência, enfim. E entre essas questões, eu achei muito, muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu achei muito bom. Super indico para todo mundo que queira ler essa história. Deviam fazer filme disso. Ia ser bem legal. Enfim, não sei se já tem alguma adaptação desse livro, porque ele é antigo. Talvez tenha, não sei. Eu achei muito bom. E leiam. É isso. E leiam.
esses são os livros favoritos do ano de 2018. Comenta aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês ficarem interessados em ler algum desses livros, quais foram os livros favoritos de vocês. Tô querendo muita coisa, né? Enfim, comenta qualquer coisa aqui. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Avaliem o vídeo clicando em curtir, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais que vai aparecer na telinha. E a gente se vê numa próxima. Tchau!